Boas, terceiro ano, tudo bem? Nós vamos hoje, como combinado, falar um pouquinho de uma questão processual que envolve um tema chamado produção antecipada de provas. E para isso a gente tem que rever alguns conceitos nossos. Nós vimos que via de regra, sabemos que via de regra, a prova deve ser realizada no momento oportuno, ou seja, dentro de um processo de conhecimento nós temos uma fase de instrução e evidentemente algumas provas elas são produzidas até fora dessa fase específica de produção, como por exemplo a prova documental, que muitas vezes e na maioria das vezes vem já acompanhando a inicial, acompanhando a contestação, eventualmente a réplica. Mas as outras provas, as provas orais, o depoimento pessoal, a prova testemunhal, a prova pericial, a inspeção judicial, elas são realizadas nesse momento processual chamado fase de provas, fase instrutória, lá depois do saneamento do processo. Ocorre que algumas circunstâncias podem fazer com que essa prova, que teria, portanto, esse momento adequado para ser realizado, ela possa ou deva ou precise ser realizada antes dessa fase. Aqui a gente precisa esclarecer primeiro que nós, na verdade, quando falamos de produção antecipada de provas, nós temos duas modalidades quanto ao momento. A gente pode falar numa modalidade mais simples, em que já há uma lide instaurada, portanto um processo judicial em curso, com uma fase instrutória, portanto já em perspectiva, e a necessidade de que a parte produza a prova antecipadamente surge, portanto, já dentro desse processo. De modo que essa produção antecipada de provas, em relação a um fato que deva ser realizado, provado na fase própria do processo, mas que eventualmente, por necessidade, precise ser antecipada, ela será requerida por mera petição, sem necessidade, portanto, de instauração de nenhum processo novo. Exemplificando, A tem contra B uma lide, que portanto já está na fase de réplica, e portanto eu tenho em perspectiva uma futura audiência de instrução e julgamento a ser designada nesse processo. E antes, agora nessa fase de réplica, eu percebo que a minha testemunha fundamental, ela está num estado crítico de saúde, ou ela vai viajar de modo permanente para o exterior. Isso, portanto, vai impedir, no primeiro caso, eventualmente, a oitiva dela, porque ela pode falecer, ou vai dificultar demais, porque estando em outro país, a produção dessa prova oral é horrível. Eu apenas, então, apresento para o magistrado um requerimento de antecipação dessa prova, sem necessidade, portanto, de instauração de nenhum processo. Basta um requerimento com a justificativa desta razão pela qual eu requeiro a antecipação processual dessa prova, não sendo necessário, portanto, nada mais do que uma mera petição com um motivo. O deferimento pelo juiz fará com que, neste processo, embora tenhamos uma fase futura de instrução, esta prova específica auditiva dessa testemunha será antecipada e o seu resultado guardado como prova para ser valorado na sentença. Neste caso, portanto, rompe-se aquele critério normal de ordem das provas, porque aqui há um fato excepcional, há uma urgência, uma excepcionalidade que autoriza que se quebre esta ordem processual. Nós vamos basicamente falar agora do segundo tipo, que é a produção antecipada de provas como ação autônoma, prevista lá no 381. Nesta modalidade, a necessidade de produção da prova se dá quando ainda não existe nenhuma lide instaurada. Não há, portanto, já judicializado nenhuma lide, não há processo em curso. O interessado, portanto, quer produzir uma prova que não está ainda vinculada a nenhum processo e, aliás, pode nem nunca estar. O interesse dele é apenas de produzir antecipadamente uma prova, ainda que não exista concretamente nenhuma lide judicializada ainda. É disso que nós vamos falar, ok?